Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando a proposição de leitura do Antigo Testamento também, você vai estar lendo hoje o Salmo 119. Salmo 119 tem que estar sozinho, são muitos capítulos, muitos versículos ali, todos falando da palavra. Se você for ler o Salmo 119, vai marcando tudo aquilo que diz respeito à palavra, a lei, mandamento, estatutos. Tem várias palavras, marque, você vai ver que vai ficar quase tudo marcado, é um poema de exaltação à palavra de Deus, o Salmo 119. E no Novo Testamento, nós estamos no capítulo 3 de 2 de Paulo aos Coríntios. Paulo vai dizer acerca daqueles irmãos, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Que declaração maravilhosa essa do apóstolo Paulo. O que ele quer dizer com isso? Que não precisam de cartas, documentos para atestarem um apostolado ou qualquer outra coisa acerca do ministério deles em relação àquela igreja, aquele povo ali na cidade de Corinto. Eles eram a carta viva. Aquelas pessoas ali serem convertidas, aquelas pessoas estarem seguindo o evangelho, aquelas pessoas terem conhecido a Cristo, é a alegria do apóstolo Paulo. Eles eram cartas vivas, a vida deles, o ministério deles, a igreja naquela cidade era verdadeiramente uma carta viva que dizia respeito ao trabalho que eles estavam exercendo. Mas Paulo, ele é humilde, ele é sensato, ele sabe exatamente o que ele está fazendo e sabe que não vem dele. Olha o que diz o versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha que coisa maravilhosa que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele sabe que a suficiência vem de Deus, não vem dele, a suficiência não dele, nada parte dele mesmo. Foi Deus que habilitou eles para serem ministros de uma nova aliança, aliança que vem do Espírito, aliança que vem de Cristo. Quando ele fala que a letra mata, ele está falando acerca da lei, no sentido de que a lei ela não tinha trazido a salvação no sentido completo, porque a lei apontava para Cristo. A lei aponta para Cristo. Não quer dizer que não é para estudar, a letra mata, depois verifica, como muitos pensam, né? Vamos parar de estudar, vamos fazer teologia, não vamos estudar nada, porque vai morrer, esfria o crente. De maneira nenhuma. A palavra nos vivifica, a palavra é o Espírito. Essa letra que ele está dizendo é viver segundo a lei. Ele vai dizer mais para baixo, falando sobre os judeus que ainda têm um véu diante do rosto. A gente vai falar aqui daqui a alguns instantes sobre isso, mas a ideia é que nós vivemos segundo o Espírito, o Espírito vivifica. O Espírito faz com que nós entendamos a palavra do Senhor. A letra realmente mata. A lei, ela vai nos matar a ponto de entendermos que não temos autossuficiência, que não somos suficientes sem aquilo para o qual a própria lei aponta. E a lei aponta para quê? Para Cristo. A lei nos leva a Cristo, a lei revela o pecado, mas não pode curar o pecado, somente Cristo, e Ele é o Espírito vivificador que faz a obra em nós. Ele explica lá embaixo sobre essa questão da letra matar e tal, ele ainda vai falar sobre Moisés, que é aquele que trouxe a letra, ou seja, a lei. Versículo 13, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na determinação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Moisés, ele punha um véu sobre a face para que o povo de Israel não visse o brilho do Espírito, o brilho de Deus ali na vida dele. E infelizmente ainda hoje, ele está dizendo isso lá 2000 anos atrás, e hoje é a mesma coisa. O povo de Israel, os judeus, ainda não compreendem a Cristo. É como se ainda houvesse o véu, esse véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, ou seja, Cristo já removeu esse véu. Nós podemos achegar confiadamente agora diante
diante de Deus. Nós não temos que ter medo. Eles pediram para Moisés pôr um véu porque eles podiam olhar para Moisés e morrerem. E esse era o medo daquela nação, porque era uma nação pecadora, mas Cristo é quem remove o nosso pecado. Ele vai explicar ainda mais, versículo 15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Isso é maravilhoso, irmãos, isso não mudou, tem 2000 anos e essa realidade ainda está diante de nós. Infelizmente, muitos cristãos ainda não conseguem entender, ainda querem ovacionar a nação de Israel, achando que aquela nação tem alguma coisa de diferente para dizer para nós. Não, ainda há um véu ali. Temos que sim orar para que aquele povo se converta tanto quanto os outros povos. Pode ser que sim, no final dos tempos Deus vai fazer algo escancarado com aquela nação, porque Deus tem um plano especial para isso aqui. Porém, hoje nós precisamos entender que há um véu, e esse véu só é retirado com Cristo Jesus. Enquanto eles não creem em Cristo Jesus, eles não têm ciência de quem Deus é realmente. E aí Paulo vai dizer que nós, os cristãos, nós, os que entendemos isso, nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Senhor é o Espírito, é Ele que vai nos transformando de glória em glória, com o rosto desvendado, sem venda, sem véu. Nós estamos desvelados diante do Senhor, porque Cristo já removeu o véu, e é nele que nós confiamos, é diante dele que nós estamos, e nós também somos, para Deus, cartas vivas que precisam representar o Evangelho e a vida com Cristo aqui nessa terra. Se você faz isso, diga: eu revelo a glória de Deus através da minha vida. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.